A paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Estou passando por aqui para nós meditarmos na palavra do Senhor. Você que gosta de aprender e sempre aprender mais e mais da palavra do Senhor, vamos junto, vem a bordo, vamos aprender um pouquinho mais. Hoje nós vamos falar a respeito do cordeiro para o sacrifício teria que ser legítimo. Veja bem, no livro de João 3:16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Começa aí. Quando Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, ele fez ali uma promessa, que da semente da mulher nasceria e esta semente, tiraria o poder de Satanás. E aí, lá foi a promessa. E aqui, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João 3:16, fala do legítimo Filho de Deus. Legítimo e unigênito, único Filho de Deus, Jesus o Cristo. Então aqui traz uma certa legitimidade ou total legitimidade do sacrifício. O cordeiro para o sacrifício teria que ser digno. Primeiro, legítimo. Ele não poderia ser ilegítimo, ele tinha que ser legítimo. E depois ele teria que ser digno. Olha só, por que Satanás lá no deserto tentou desviar Jesus do seu propósito? Para tornar Jesus indigno do sacrifício. Ali Satanás não estava querendo tirar a vida de Jesus. Ele estava querendo tornar Jesus indigno do sacrifício. Porque Jesus, sendo filho de Deus, com certeza se cumpriria aquelas palavras que foi proferida por Satanás e rebatida por Jesus. No entanto, Jesus ele não se deixou envaidecer, ele não se deixou levar pelas propostas de Satanás, se mantendo digno para o sacrifício. E aqui está escrito na primeira carta de Pedro 1:19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha só, Jesus era imaculado, ele não tinha marca, não tinha manchas, era imaculado. E também ele não era contaminado, ele não se deixou contaminar. Por isso que aqui Pedro escreve dizendo que ele era um cordeiro imaculado e incontaminado. Então não poderia ter mácula e nem ser contaminado com o mundo, contaminado com o pecado, porque aí tornaria Jesus um cordeiro indigno para o sacrifício. E é dentro desta lógica que entra a possibilidade de se conjecturar e deduzir o porquê da ausência do homem na concepção da semente da promessa, que passaria a ser o Cordeiro Pascual. Veja só, o homem diretamente não concebeu a semente, nós sabemos disso. E aí entra um espaço para nós deduzirmos o porquê. Aí vamos lá. Porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, de acordo com a carta de Paulo aos Romanos 8:23. Aqui ele está dizendo que com a queda de Adão, com o pecado adâmico, todos fomos destituídos da glória de Deus. Ou seja, a nossa semente estava contaminada e maculada, manchada com o pecado de Adão. Todos, sem exceção. Aqui não abre exceção. Paulo deixou bem claro a carta aos Romanos 8:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Podemos entender que, em razão do pecado adâmico, todo homem, sem exceção, estaria indigno para conceber a semente da promessa, que passaria, por sua vez, ser o cordeiro do sacrifício. Então, aí nós vamos meditar a respeito por que o homem não teve a sua participação direta na concepção da semente. Aí entra a questão em que Maria foi anunciada que seria concebida do Espírito Santo e daria luz a um filho
que seria o Salvador. Maria, sem a participação de José, né, na concepção, Maria e do Espírito Santo conceberia Jesus. Aí existe uma dificuldade da interpretação, dificuldade na concepção, dificuldade no entender, porque a Bíblia não deixa contradição. Aí nós temos que ver que existe situação que ela está selada, mas nós que temos o entendimento e orientação espiritual, nós podemos entender o porquê. Se na carta de Paulo aos Romanos 8,23 diz que todos pecaram e destituído está da glória de Deus, logo Maria também estaria sob esta mesma condição. E como entender isso? Na carta de Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Maria concebeu do Espírito Santo. Maria estaria em pecado? Estava em pecado também. Mas como ela concebeu do Espírito Santo, não seria uma forma de tornar o cordeiro que seria para ser imaculado uma certa mácula, uma certa indignidade para ele não participar do sacrifício? É bom, vamos aprender. A sentença imputada por responsabilidade, aí entra, olha, presta atenção. A sentença por Deus foi direcionada de uma forma, a sentença, imputando a Adão a responsabilidade, não eximindo Maria do pecado, Maria ou a Eva, representando Maria lá futuramente. Por causa da desobediência, ambos pecaram. Não foi só Eva, nem só Adão e nem só Eva. Ambos pecaram, tanto Adão quanto Eva, porém, a imputação da sentença foi direcionada ao homem, através de Adão, nesta questão de forma específica. Por isso, não exime a mulher do pecado original. Olha só, ambos pecaram. No entanto, a imputação dessa sentença foi aplicada a responsabilidade, não é a eximissão, né, do pecado, né, por desobediência. Ambos desobedeceram, mas na sentença, essa sentença foi aplicada a responsabilidade a Adão. Mas como assim? Digamos assim que você é um pedreiro, está trabalhando. E aí acima de você tem o responsável pela obra. Você está trabalhando, você faz algo errado na construção. Aí chega o dono da obra. Ele vai falar com você ou vai falar com o responsável da obra? O dono da obra vai falar com o encarregado da obra. Ele vai responsabilizar o encarregado da obra. O pedreiro é contratado de terceiro. Digamos mais ou menos assim. Ali, Adão era o gestor, Adão era o governo, Adão que recebeu a sentença, a ordem de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ambos pecaram. Ali, no caso do pedreiro, ele errou, mas a responsabilidade da construção está em cima do mestre de obra e do encarregado. Ok? Mais ou menos nesse sentido, de uma forma simples para entendermos melhor. Então, Eva pecou, no entanto, a responsabilidade caiu sobre Adão nesse sentido. Embora lá, até a vinda de Jesus, todos carregavam o pecado adâmico, todos, porque o livro de Romanos fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, todos. No entanto, quando se trata dessa questão da sentença de responsabilidade, foi o homem, infelizmente, para o homem. Então, nessa questão específica, é que Deus separou essa questão para que viesse da mulher, para que não houvesse nenhuma dúvida, nenhuma brecha, nenhum precedente, para que o inimigo chegasse lá e falasse, não, mas e aí, como é que fica? Não é mesmo? Por causa da desobediência, ambos pecaram, tanto Adão quanto Eva. Porém, a imputação da sentença foi direcionada ao homem nesta questão de forma específica. Porém, isso não exime a mulher do pecado original. A porta da salvação por meio do sacrifício de Cristo. Amém?
Espero que você tenha entendido, que eu possa ter esclarecido esta questão. Que Deus em Cristo vos abençoe você hoje, amanhã e sempre. Amém?